São poucas agora as áreas mais verdes, condicionando essa coisa boa para todo mundo, melhorando a sensação térmica, também o efeito paisagístico. Está ficando mais difícil a gente encontrar áreas assim, infelizmente. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Basta sair pelas ruas e parece que as pessoas andam procurando a sombra de uma árvore para se abrigar. Não é para menos. Em dias quentes, elas são a solução. Tem gente que aproveita a natureza para criar boas iniciativas e, claro, cuidar do meio ambiente. Hoje o nosso viveiro de produção de mudas ele está localizado no Parque da Cidade. É um viveiro com condições de produção, mas não adequado a fim daquilo que a gente espera. No entanto, esse novo viveiro está sendo construído, erguido, com capacidade de 56 mil mudas. E o objetivo dessa produção de muda no Parque da Cidade é estar atendendo as doações que a Secretaria já executa hoje para o cidadão, para os municípios de Santarém, e também pensando-se no plano de arborização mais à frente. Aqui no Parque da Cidade, as árvores formam os chamados corredores verdes, que potencializam a boa qualidade do ar e trazem alívio térmico, sem falar que, vamos combinar, embelezam o cenário. A gente sabe que Santarém, apesar de ser uma cidade que tem uma oferta de espaços de árvores bem localizada, mas a gente sabe a importância e a necessidade. Então a gente tem levantado alguns locais, o próprio Parque da Cidade, com toda a vegetação que ali existe, mas a gente sabe que é possível da gente estar trabalhando dentro do Parque da Cidade outras áreas arborizadas, porque a gente sabe que quanto mais plantio fizermos de forma organizada, a gente vai ter um ambiente mais agradável. O problema é quando elas não existem. Em alguns pontos da cidade, as árvores desaparecem. É por isso que elas são tão importantes, para amenizar as sensações do clima na cidade. A gente fez um diagnóstico da cidade de pelo menos 17 bairros aqui em Santarém. E desses 17 bairros a gente pode identificar que há um desequilíbrio muito grande na questão da infraestrutura, e da própria seleção de espécies aqui dentro da cidade. Então a gente tem, por exemplo, as ruas, nós não temos ruas com um pavimento adequado para receber arborização. Geralmente é uma calçada muito recuada, e não tem aquela calçada ampla para poder receber uma árvore. E as árvores são plantadas, muitas delas apresentam conflito com a fiação elétrica, com os prédios públicos, o mobiliário público que a gente conhece. E também a escolha das espécies. Muitas espécies não são adequadas para estarem no meio urbano, espécies com frutos pesados, carnosos, que tem uma considerável biomassa, depois que cresce, cria galhos muito pesados e são árvores que não são muito indicadas para estarem no meio urbano. A consciência ambiental deve ser implantada na mente de todos desde agora, para garantir no futuro um clima mais agradável. A gente vê que a importância ela vai desde do apego que o cidadão tem com a árvore que ele planta, mas também com a questão do meio ambiente dentro da cidade, que é um ambiente que a gente pode considerar um pouco hostil, pelo fato de ter muito concreto, muito cimento, o calor muito elevado por causa das microcondições ali na cidade, e uma árvore ela proporciona um momento de conforto para o seu cidadão. Muito bom. Viva as árvores, Valorize a que tem perto de você e plante também. Já falar com a Daina Benatá agora, para a gente entender melhor esse reflexo de uma área arborizada para a nossa sensação térmica, Daina? É isso mesmo, Daniele. Como a gente sente a diferença de clima, quando a gente está em um local mais arborizado. E ainda bem que aqui em Santarém a gente pode contar com alguns locais aqui que tem bastante árvore, como por exemplo o Parque da Cidade. A gente está aqui na Praça das Flores e a gente sente um friozinho gostoso, aquele ventinho bem geladinho. Isso por conta das árvores que ajudam bastante aí o meio ambiente e tem um papel fundamental nele. Quem vai explicar isso para a gente agora é o professor da UFOPA, doutor em Física da Atmosfera, professor João Feitosa. Bom dia, obrigada, Professor, as árvores, como todo mundo já sabe, são muito importantes, para o meio ambiente. Mas qual é o papel delas, na verdade? Na realidade, as árvores, além do papel da sombra, ela desempenha outro papel importantíssimo, além do paisagismo. As árvores, ela é redutora de poluição sonora, ela reduz o impacto da chuva na superfície, com isso ajuda na drenagem. Ou seja, que isso é um papel extremamente importante, principalmente em Santarém, que tem um problema de drenagem muito sério. Então a chuva ela serve como uma espécie de, as árvores servem como uma espécie de barramento
para chuvas, principalmente aquela chuva mais intensa, né? É importantíssima do ponto de vista da qualidade do ar, porque a qualidade do ar também está muito relacionada com a quantidade de árvores que tem na cidade. Santarém tem até duas maneiras de olhar isso. Tem alguns pesquisadores que dizem que contam com as árvores apenas do ponto de vista urbano, não contam as árvores no quintal das casas. E outra corrente de pesquisadores falam da quantidade de árvores no quintal das casas. O fato é que Santarém tem um déficit, né? Tem alguns lugares que tem árvore realmente, mas tem um déficit de árvore em Santarém. Com isso, se nós tivéssemos mais árvores plantadas em Santarém, com certeza a gente teria um melhor conforto térmico na cidade, né? Uma vez que a cidade tem uma umidade, uma temperatura muito alta. Então, realmente, as árvores ela não desempenham só o papel da sombra, que realmente é importante para a população, mas tem outros papéis que ela também desempenha, fora outros fatores, né, como eu acabei de citar. Então, realmente, uma cidade arborizada, como é outra cidade do Brasil que tem muitas árvores, como Curitiba, próprio São Paulo, é importante. Então, precisa fazer todo um esforço para que realmente nós tenhamos mais árvores na cidade, com isso a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Professor, esses dias aí estão sendo de chuvas, né? Mas a gente sabe que o verão está se aproximando e quanto mais árvores tiver, né? Quando tiver calor, melhor ainda. Justamente, como eu disse, as árvores elas servem não só como uma questão paisagística, ela tem outras funções. Então, se nós tivermos mais árvores na cidade, o conforto térmico das pessoas vai melhorar, né? Isso não precisa nem ser um estudioso da área, é só você plantar árvore no quintal da casa que você vai ver que você tem um conforto térmico melhor na sua casa. Então, isso deve estar na política de gestão do município para realmente plantar mais árvores na cidade para tornar a cidade mais agradável. Tá certo, então a gente agradece a participação do professor João Feitosa, ele que é doutor em Física da Atmosfera. E é bom, né, Daniele, todo mundo cultivar essas práticas aí, começar desde agora, quem sabe, plantar uma árvore no seu quintal para que possa dar uma sombra e, claro, lembrando que ela tem outros papéis na natureza, além de só dar sombra, como o professor falou, não é mesmo, Daniele? Isso mesmo, Daína. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai voltar no Bom Dia, inclusive, continuar falando sobre esse assunto. Obrigada, Daína.